Olá, boa noite para você. Seja bem-vindo ao JG desta quinta-feira. Nesta edição, vamos mostrar a situação do navio sul-coreano que está encalhado na costa de São Luís. A Marinha instaurou um comitê de crise com membros de Belém e do Rio de Janeiro para evitar danos ambientais. O Greenpeace alerta para os riscos caso ocorra vazamento de minério de ferro. É de suma importância, enquanto sociedade, a gente monitorar o andamento da questão dessa embarcação, haja vista tem um risco iminente de vazamento de óleo. CGU vai realizar auditoria de recursos federais utilizados por 3 prefeituras do Maranhão. Prazo para pagamento do IPVA com desconto termina nesta sexta-feira. E o balanço positivo do turismo aqui na capital durante o Carnaval. De acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Maranhão, o Carnaval já ocupa o 2º lugar no ranking de festas mais procuradas pelos turistas aqui em São Luís. E a gente começa a edição de hoje falando sobre a situação da embarcação sul-coreana que está encalhada na costa de São Luís. O navio carregado com minério de ferro corre risco de vazamento e por isso a Marinha instaurou um comitê de crise com membros de Belém e do Rio de Janeiro para evitar danos ambientais. Nós vamos ouvir o que disse o capitão de Mar e Guerra da Capitania dos Portos do Maranhão. Essa embarcação, na noite do dia 24, como já foi relatado pelas 2 notas da Marinha do Brasil, através daqui da Capitania, ela teve um relato pelo comandante que às 9h30 ele colidiu com algo não identificado. A partir daí, a Marinha tomou conhecimento no dia seguinte, às 9 horas, e entrou em contato com o agente. O agente começou os trabalhos de fazer contato com a embarcação, descobrindo que o comandante ele tinha efetuado um movimento de varação, que é colocar a embarcação num banco, justamente para evitar que ela naufragasse. Então a embarcação está encalhada, o comandante relatou que tem embarque de água por alguns tanques vazios a bordo, chamado peak tanks, e a partir de 2 horas da manhã, o comandante avaliou que a segurança da tripulação estava em risco pela a inclinação que ela teve ali para a boreste, para a direita, pedindo um auxílio aos rebocadores que estavam na área e migrou para os rebocadores. Hoje, a empresa contratada pelo armador, que é a Polaris, que é a Ardent Global, ela está no local. Então é muito cedo nós falarmos algum tipo de avaria. A empresa está justamente averiguando a estrutura da embarcação no que concerne a fechamento de válvulas para evitar qualquer tipo de dano. A prioridade hoje, no momento, é verificar a possibilidade de se tem algum dano ambiental. Fechamento de válvula, fissura em estrutura, isso está sendo avaliado e acompanhado pela Marinha. Bom, e o risco de vazamento é preocupante, segundo ambientalistas. Os impactos podem atingir até o Parque dos Lençóis Maranhenses. O Greenpeace acompanha o caso aqui em São Luís. O navio encalhado a cerca de 100 quilômetros da ilha de São Luís é motivo de preocupação por parte de biólogos e ambientalistas. Carregado de minério e com uma grande quantidade de óleo, a possibilidade de vazamentos representa sérios riscos para a biodiversidade marinha, que não atingiria apenas os ecossistemas da grande ilha de São Luís, podendo chegar até os lençóis maranhenses, de acordo com essa bióloga. Caso venha acontecer um derramamento de óleo ou até mesmo a questão do minério de ferro, ele se misturar, cair no mar, a gente tem que levar em consideração que está nas proximidades. Então, nessa proximidade, a gente tem o Parque Parcial Manuel Luiz, Parque Estadual, que é um banco de corais, é uma vida marinha riquíssima. Além das reentrâncias maranhenses, que a gente tem um conjunto ali de ecossistemas riquíssimos, inclusive o manguezal, que é um rico berçário, tem uma rica de biodiversidade, e ainda mais a questão pesqueira também que fica comprometida. Fora isso, a gente tem aqui as nossas praias, o nosso litoral, e a gente também tem o Parque Nacional dos Lençóis. Aqui em São Luís, o Greenpeace vem acompanhando todo o trabalho de monitoramento do navio, junto à Marinha do Brasil.
A grande preocupação é que se repita a mesma tragédia do ano passado, quando um vazamento de óleo de procedência ainda desconhecida atingiu todo o litoral do Nordeste e parte do Sudeste. É de suma importância, enquanto sociedade, a gente monitorar o andamento da questão dessa embarcação, haja vista tem um risco, né, iminente de vazamento de óleo, e aí esse vazamento é combustível, né, que está dentro do navio, porque o navio ele estava carregando, né, está carregando, na verdade, minério de ferro de uma empresa de mineradora do Brasil, e a ideia é monitorar porque ocorre o risco, né, de vazamento. Apesar do risco iminente, esse tipo de acidente deve seguir um protocolo de prevenção, que já deve estar sendo executado. Normalmente, com esses tipos de atividades, lembrando que a gente é uma cidade portuária, normalmente a gente já tem planos emergenciais, ou seja, planos que estão relacionados com esses impactos, já é previsto. Então, as medidas mitigadoras, elas são aplicadas de acordo com a intensidade e a forma que esse impacto ele vai acontecer no ambiente. Nós vamos continuar acompanhando esse caso. Olha, e durante uma troca de tiros na manhã de hoje, morreu o principal suspeito pelo assassinato do sargento da Polícia Militar, Gilson Nogueira, ocorrido ontem em São José de Ribamar. Segundo informações da PM, o suspeito foi identificado apenas como Tibiri e teria reagido a uma abordagem policial. A PM continua as investigações para identificar outros suspeitos de participação no crime e também realiza buscas para tentar achar aqui a arma roubada durante este assassinato. A seguir, uma entrevista aqui no estúdio com o juiz da Vara de Interesses Difusos e Coletivos da capital São Luís, Douglas de Melo Martins. É um instante só. A Controladoria Geral da União vai fiscalizar alguns municípios do Maranhão em relação à aplicação de recursos federais. Essa medida faz parte de uma ação do órgão que sorteou algumas prefeituras do país. A fiscalização da Controladoria Geral da União nos municípios é feita anualmente, mas diferente do ano passado, em 2020 os municípios foram escolhidos aleatoriamente e não por índice de vulnerabilidade. O objetivo é apurar se os recursos federais foram aplicados corretamente. A gente vai ver se ele disse que gastou com folha de pagamento, se não tinha servidores fantasmas, se aquelas pessoas estavam trabalhando na área para a qual elas foram pagas, se elas estavam lá naquele lugar que o gestor informou que elas estavam trabalhando. Se o gestor gastou com reformas de escola, a gente vai ver se a escola foi construída, se aqueles valores estão dentro dos valores de mercado, se a licitação foi feita de forma regular, se aquela empresa de fato existe ou é uma empresa de fachada ou é uma empresa fantasma. Se ele gastou com locação de veículos, a gente vai ver se os veículos de fato existiam, se o veículo era da empresa, se aquela empresa de fato existe ou só é uma empresa de fachada, se aqueles recursos foram de fato aplicados, se aquele valor da locação ele corresponde a um valor de mercado. Então, todas essas questões nós vamos verificar. Depois do sorteio, segue o planejamento para a execução da fiscalização, até que o resultado final seja publicado na internet. O primeiro ponto da CGU é priorizar a transparência. Então, todos os trabalhos da CGU que eles não estão em situação de sigilo, eles são divulgados na página da CGU na internet, no sítio cgu.gov.br. Mais de 5.000 municípios em todo o país participaram da seleção. 60 com população de até 500 mil habitantes foram sorteados. Capitais e cidades maiores não participam da seleção porque são fiscalizados através de uma outra linha de atuação da Controladoria. Cada estado teve uma variação de 1 a 5 municípios sorteados. No Maranhão foram 3. E embora não seja obrigatório, essas prefeituras podem contar com a orientação da Federação dos Municípios do Estado. Arari, Lago do Junco e Amapá do Maranhão são as cidades maranhenses que passarão pela fiscalização da CGU. Todo o processo de fiscalização e divulgação do resultado é feito dentro de 2020. Hoje, em nosso quadro de entrevistas, vamos conversar sobre o projeto habitacional Península do Ipaze, que resultou em uma obra inacabada do conjunto Rio Anil. Por consequência, uma série de problemas, ocupação irregular, problemas de segurança, medidas judiciais foram tomadas.
Bom, para entender essa situação e tantas outras, vamos conversar agora com o juiz Douglas de Melo Martins, da Vara de Interesses Difusos e Coletivos. Muito boa noite, obrigado por atender nosso convite. Eu é que agradeço. Doutor Douglas, começando por essa questão de um problema de tanto tempo, esse projeto habitacional na Península do Impaze, que fica ali entre o Bequimão e o Maranhão Novo, aquela situação daqueles prédios que não foram terminados. Qual a decisão que foi arbitrada pelo senhor à frente da Vara e qual a medida de contenção ali, de precaução que foi tomada? Esses casos, eles são muito difíceis de decidir, porque ali nós precisamos fazer uma ponderação de direitos difusos, uma ponderação de direitos difusos, porque as pessoas têm o direito à habitação e esse direito muitas vezes é negado, falta a elas habitação e por isso elas acabam ocupando locais indevidos, como é esta situação lá da Península do Impaze, uma situação de uma construção inacabada, sem as instalações elétricas adequadas, expostas, sujeitas a risco de incêndio, inclusive, sem as estruturas todas prontas e protegidas e, portanto, expostas e com risco de desmoronamento, mas as pessoas, por falta de uma habitação, vão para lá. Como decidir? E a gente fala em algo com mais de 200 pessoas. Mais de 200, são algo em altíssimo risco. Altíssimo risco, aproximadamente 240 pessoas nesta situação de risco. Neste caso, a minha decisão foi determinando que elas sejam retiradas, porque eu não imagino que alguém vai pensar em deixar pessoas expostas a um risco de incêndio ou desmoronamento, como tem acontecido, nós sabemos bem, tem acontecido em outros estados da federação. Nós tivemos problemas sérios em áreas de risco no Espírito Santo, no Rio de Janeiro, em São Paulo, aqui no Ceará, bem próximo da gente, em Minas Gerais, vários estados da federação. O sistema de justiça chegou quando a tragédia já havia acontecido e as pessoas já estavam mortas. E essa prevenção da Vara de Interesses Difusos, ela vem acontecendo também em outras situações. Aqui mesmo, bem próximo da sede da TV Guará, o famoso e conhecido prédio Balança Mas Não Cai, teve uma decisão arbitrada pelo senhor que retirou as pessoas de lá, ou mediante multa, se não fosse acionado, não fosse resolvida a situação. E o que a gente tem visto é que a demolição está acontecendo. Perfeito. Foi um caso exitoso. De muitos anos. De muitos anos. Esse caso lá era de 2 décadas, mais de 2 décadas ali, quase 3 décadas. E finalmente, com o processo judicial na Vara de Interesses Difusos e Coletivos, nós conseguimos acabar com aquele risco, não só para as pessoas que lá ocupavam. E fizemos algo parecido com esse que fizemos em relação à Península do Impaze. Primeiro, determinamos que as pessoas fossem incluídas, recebessem cestas básicas, fossem incluídas em aluguel social e depois em programas habitacionais como Minha Casa Minha Vida. Então, as pessoas foram retiradas, depois a demolição acabou não acontecendo, a sentença não foi de logo cumprida, houve um recurso ao Tribunal de Justiça, mas o tribunal confirmou a sentença da Vara de Interesses Difusos e Coletivos e ao final foi cumprido e as pessoas saíram de lá e novamente e finalmente a demolição aconteceu. Caso exitoso, não caiu em cima de ninguém. Poderia ter caído sobre as pessoas que lá residiam e poderia cair por qualquer pessoa que transita ali na região. Perto, inclusive, há uma escola. Então era um risco muito grave. Semelhante a isso, tivemos o caso do Sacavém, em que eu determinei a saída das pessoas. Isso sempre causa uma comoção, porque as pessoas não querem sair. Claro. O mesmo vai acontecer lá na Península do Impaze. Muitas pessoas vão ficar muito chateadas comigo. E vamos sair e vamos para onde? Essa é uma incumbência da Prefeitura, encontrar uma solução. Como é essa negociação com esses órgãos? A Prefeitura, por exemplo, o Governo do Estado também, em algumas outras situações, como a gente vai tentar falar aqui sobre a história, o fato da rodovia, da rodoviária, está sendo feita uma obra a passos lentos. É verdade, é uma negociação difícil, complexa, porque existem os problemas orçamentários dos órgãos da administração, que nós também precisamos compreender, mas esses assuntos precisam ser resolvidos. Nós não podemos deixar que as pessoas morram. De fato, aconteceu isso, eu proferi uma decisão no caso do terminal da integração da Praia Grande, foi cumprida, as plataformas 3 e 4 foram reformadas, havia um relatório feito por órgãos em condições de fazer, como a Defesa Civil, um perito judicial, disseram que aquelas plataformas poderiam cair a qualquer momento e a decisão foi cumprida e o risco foi afastado. Agora, precisamos reformar também as plataformas 1 e 2,
que o risco é menor, mas também existe risco. A rodoviária era outra, que também estava na mesma situação, temos decisão e acordo firmado na Vara de Interesses Difusos e Coletivos para resolver esse problema. O que eu posso afirmar para vocês é que esses assuntos são graves, é controverso porque, de um lado, temos o direito à moradia dessas pessoas, as dificuldades orçamentárias dos órgãos públicos que precisam resolver, mas, agindo assim, antes da tragédia acontecer, mesmo as pessoas ficando chateadas com a decisão judicial, elas acabam saindo, ficam em situação de maior desconforto, porque podem ir para um abrigo, o abrigo nunca é nas mesmas condições, às vezes precisam ir para a casa de um familiar, sempre não é nas mesmas condições. As cestas básicas que eu determino que o município faça a doação a essas pessoas, às vezes não chegam no prazo, o aluguel social às vezes atrasa, mas é melhor do que evitar. Todos esses problemas que eu reconheço que existem, ainda é um cenário melhor do que depois o sistema de justiça chegar apenas para resolver o valor da indenização pela morte daquelas pessoas. E não tem preço. Não tem preço. Doutor Douglas, nós gostaríamos muito de agradecer a sua participação, dizer que a gente acompanha sempre os trabalhos da Vara e desejamos sucesso na sua caminhada e vamos continuar retratando esses fatos aqui. Eu quero parabenizar vocês aqui da TV Guará, porque as decisões judiciais, elas precisam ser entendidas pelas pessoas. E essa divulgação que vocês fazem, essa oportunidade que você nos dá aqui, em pleno horário nobre no jornal, ela faz com que as pessoas entendam melhor a decisão, compreendam melhor e ajudem até a resolver o problema definitivamente. Muito obrigado, uma boa noite. Boa noite. Bem, daqui a pouquinho o balanço positivo do turismo na nossa capital é o assunto do próximo bloco, mas antes fico com a tábua de marés para esta sexta-feira. Para esta sexta-feira, dia 28 de fevereiro, a tábua de marés se apresenta da seguinte forma: às 3h39 a baixa-mar, com 0,6 metros, às 9h35 pré-mar, chegando a 5,6 metros. Às 15h56, nova baixa-mar, com 0,6 metros. E às 9h56 da noite, a última pré-mar, com 5,6 metros. Não é querendo desanimar, não. Ainda na ressaca do carnaval, mas as obrigações do início do ano têm prazos. E uma delas é o IPVA. Para quem quer pagar com desconto de 10% o pagamento em cota única, pode fazê-lo até amanhã, dia 28, como conta para a gente o repórter Jairo Martins. Quem quiser garantir o desconto de 10% no pagamento de cota única do IPVA deste ano, o prazo é até amanhã. Sobre esse assunto eu converso agora com o Dr. Jânio Miranda, que é gestor do IPVA aqui da Cefaz. Além desse prazo do desconto de 10%, também tem a questão de débitos anteriores, que o desconto de 100% também vence amanhã. Isso, amanhã, 28 de fevereiro, sexta-feira, encerram-se dois prazos, dois benefícios. O 10% para o IPVA 2020 e o desconto de 100% da multa e dos juros para pagamento à vista e 50% de desconto de multa e juros para parcelamento do IPVA de 2019 e anos anteriores. Então, que o contribuinte fique atento. Amanhã encerra dois benefícios, 2020 e de 2019 e anos anteriores. Pode parecer pouco, mas faz toda a diferença no fim. Faz muita diferença. Se você observar um débito de 2015, 2016... 17, 18, você for olhar que tirar 100% da multa e dos juros, e se ele tiver notificado ainda que o acréscimo é de 30%, a vantagem é muito grande, você vai pagar o valor nominal. Esse prazo ele não vai ser prorrogado, e aí é importante também não deixar para a última hora, né, para não sobrecarregar o site da Cefaz. É bom que se diga que amanhã, sendo o último prazo, há uma correria muito grande, o site fica pesado, o atendimento presencial fica complicado. Então seria bom que as pessoas começassem a utilizar hoje à tarde, à noite, começar a fazer esse pagamento. Obrigado pela sua participação. Jairo Martins para o Jornal da Guará. Olha, o sucesso do carnaval na capital pode ser demonstrado em números. A rede hoteleira da cidade teve uma taxa de ocupação de quase 100% durante os dias de folia.
O carnaval que encheu os circuitos oficiais em São Luís é o mesmo que trouxe bons resultados para a rede hoteleira na cidade. Neste hotel, à beira-mar, o índice de ocupação chegou a 75%. De maneira geral, em relação a 2019, o aumento foi de 5% a 7%. No geral, pelo volume de pessoas que estão na cidade, é bem maior a chegada do pessoal. Basta dizer para vocês, aqui nós tínhamos 2 ônibus de turismo e excursão, um da Bahia, outro do Pará, e nos hotéis aqui no entorno tinha aproximadamente mais 6 ônibus de turismo, e na região aqui do Olho d'Água tinha mais uns 4, 5. No total, eu acredito que tinha 14 a 15 ônibus de excursão aqui na cidade. Para cá vêm turistas de todo o país, mas no carnaval o destaque foi para Bahia, Piauí, Tocantins e Pará. O paraense Márcio veio com a família exclusivamente para o nosso carnaval. Nós achamos muito seguro, a polícia agindo com muita brevidade, muita organização, foi muito bom. Esta percepção do turista sobre a segurança é compartilhada pelo vice-presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis no Maranhão. Ele destaca também outros elementos para os bons resultados. Ainda é uma capital segura, né? Isso é muito bom, a Secretaria de Cultura funciona bem. Isso também se deve à divulgação, né, tanto da Secretaria de Turismo do Estado, que é muito atuante, como também do município. De acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Maranhão, o carnaval já ocupa o 2º lugar no ranking de festas mais procuradas pelos turistas aqui em São Luís. Perde apenas para o São João, que é a festa mais popular do estado. Em 3º lugar vem o Réveillon, garantido por estarmos assim, tão pertinho do mar. Quem veio para o Maranhão só por causa do carnaval aplaudiu a programação. A programação daqui foi muito interessante, né? Trouxe vários artistas locais, teve o Bicho Terra, que pra gente que é paraense ver, e essa mistura, né, local da cultura maranhense com o carnaval, então é muito interessante ver tudo isso. E quem veio em busca de descanso, confessa que aproveitou um pouco da nossa folia sim, por que não? Eu gostei bastante, o pessoal muito assim comunicativo, eles são muito acolhedores, então eu gostei muito, não tenho o que reclamar. Bem, o Jornal da Guará de hoje fica por aqui, até a próxima. Tchau para você.